Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite ao público que vai nos acompanhar de casa. Boa noite aos nobres colegas vereadores e vereadoras. Boa noite aos servidores e servidoras. Vamos dar início à 25ª reunião ordinária fixa da segunda sessão legislativa da atual legislatura, em 17/8/2026, às 18h25. Eu convido o nobre colega vereador Wagner Gomides para poder compor a mesa no lugar do nosso secretário, que está afastado por motivo de doença. Portanto, eu convido o secretário para poder fazer a chamada. Boa noite, presidente. Boa noite, pastor Fabiano. Obrigado pelo convite. Vamos à chamada. Careca de Totino. Presente. Emerson Carvalho. Presente. Pastor Fabiano. Presente. Fernanda Bitenco. Presente. Guilherme Belmiro. Presente. O microfone está baixo, se puderem. Gustavo de Fisica. Presente. Zé Osório. Presente. Rubinho. Presente. Marcinho de Belim, ausência justificada. Suelen, fisioterapeuta. Presente. Tafarel do Povo. Presente. Wagner Gomides, presente. Wellington Nem. Presente. Havendo quórum, declaro aberta a sessão e convoco a todos para a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim Todos os vereadores tiveram acesso à ata da reunião anterior, portanto, eu coloco essa ata em discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Ata aprovada. Lembrando a todos que a ata encontra-se disponível no portal da Câmara pela internet. Solicito ao secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas. Isso. Convite para a reunião sobre o Programa Nacional de Crédito Fundiário, PNCF. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova. Cumprimentando-o cordialmente, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, a CEDRU, veio por meio deste convidar os excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras a participarem da reunião de apresentação e esclarecimentos acerca do Programa Nacional de Crédito Fundiário, PNCF. A reunião terá como objetivo apresentar informações sobre o programa, seus critérios de acesso, condições de financiamento e demais orientações aos interessados, e especialmente aos produtores e trabalhadores rurais da comunidade do Cedro. O encontro será realizado conforme as informações abaixo. Data 8 de setembro de 2026, às 18 horas, no Centro Comunitário do Cedro. A participação dos vereadores e vereadoras será de grande importância, considerando a relevância do programa para o fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento das comunidades rurais do município. Certo de podermos contar com a presença de vossas excelências, renovamos nossos votos de estima e consideração. Marcela do Carmo Quelone, chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural. A Associação Comercial e Industrial e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Ponte Nova, a CIP-CDL, tem a honra de convidar a sua empresa para a Noite do Empresário, um evento tradicional que reúne empresas de Ponte Nova e região com música e buffet de qualidade. Nessa noite serão conhecidos o empresário ou empresária do ano de 2026 e empresas homenageadas por sua data de fundação.
O local é o dia 12 de setembro, às 20 horas, no Gran Vale Espaço de Eventos. Convite ao Seminário da Mulher. Prezados, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, SEMACH, e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Ponte Nova, CMDM, convidam você para o Seminário da Mulher, um momento de informação, reflexão, diálogo e fortalecimento do direito da mulher, marcando os 20 anos da Lei Maria da Penha. Dia 18 de agosto, às 13 horas, lá no CVT. Aqui, presidente, está à disposição o relatório per capita das escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de julho de 2026. E assim encerro. Lembrando que todas essas correspondências foram submetidas para os vereadores terem conhecimento na íntegra. Passamos agora à matéria do Legislativo. Leitura dos projetos de lei do Legislativo de número 3/2026, que declara de utilidade pública municipal a PET Terapia Amor com Patas, CNPJ número 60.049.089, 1000/02. Esse projeto é de autoria do vereador Wellington Neim. Portanto, eu encaminho esse projeto à Comissão de Finanças, Legislação e Justiça para análise e emissão dos pareceres. Projeto de número 14/2026, que altera a Lei Municipal de número 4.666/2022, para dispor sobre procedimento de transparência ativa na comunicação e controle dos agendamentos de serviços de saúde pública no município de Ponte Nova. Esse projeto de autoria do vereador Wagner Gomides. Portanto, eu encaminho esse projeto à Comissão de Finanças, Legislação e Justiça e de Serviços Públicos Municipais para análise e emissão dos pareceres. Leitura dos pareceres das comissões permanentes aos seguintes projetos de lei. Solicito, secretário, que proceda a leitura dos pareceres. Projeto de lei complementar do Legislativo número 5 de 2026, altera os artigos 83 e 86 da Lei Complementar Municipal número 3027 de 2007, o Código de Posturas, para modificar as exigências de limpeza e manutenção de espaços públicos por proprietários de trailers, barracas, bancas de camelô e similares. A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, após a análise do projeto epigrafado, é de parecer que a proposta se encontra em conformidade com as normas orçamentárias vigentes, podendo, portanto, ser submetida à apreciação do plenário. Sala das Comissões, 13 de agosto de 2026, vereadora Suelen, vereadora Fernanda e vereador Careca. Projeto de lei complementar do Legislativo número 7 de 2026 dispõe sobre os adicionais de quinquênio e de mérito por permanência no âmbito do Poder Legislativo. A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, após a análise do projeto de lei epigrafado, é de parecer que a proposta se encontra em conformidade com as normas orçamentárias vigentes, podendo, portanto, ser submetida à apreciação do plenário, com emenda destinada a retificar e substituir o anexo de impacto orçamentário financeiro. Sala das Comissões, 13 de agosto de 2026, vereadora Suelen, vereadora Fernanda e vereador Careca. Projeto de lei número 4.204/2026 dispõe sobre a exploração da atividade recreativa por meio de veículos automotores e rebocáveis, popularmente conhecidos como trenzinhos da alegria. Estabelece normas de autorização, operação, segurança, fiscalização, infrações e penalidades e dá outras providências. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, após a análise do projeto de lei epigrafado, é de parecer que a proposta é constitucional, podendo, portanto, ser submetida à apreciação do plenário. Contudo, a comissão sugere emendas no projeto, com substâncias em um projeto dele substitutivo nos termos em anexo. Sala das Comissões, 9 de junho de 2026, vereadores Zé Rubens Tavares, Wagner Gomides e Pastor Fabiano. Projeto de lei número 4.220/2026 substitui a lei 3.007/2006, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação de Ponte Nova, o CME, e dá outras providências. A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, após a análise do projeto de lei epigrafado, é de parecer que a proposta se encontra em conformidade com as normas orçamentárias vigentes, podendo, portanto, ser submetida à apreciação do plenário.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 2026, vereadora Suelen, vereadora Fernanda e vereador Careca. Projeto de Lei número 4.221/2026, dispõe sobre a instituição da Política Municipal de Alfabetização do município de Ponte Nova, estabelece diretrizes para a alfabetização integral até o 2º ano, determina as ações de recomposição da aprendizagem do 3º ao 5º ano do ensino fundamental, em perfeito alinhamento ao compromisso nacional, criança alfabetizada e da outras providências. A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, após a análise do projeto de lei epigrafado, é de parecer que a proposta se encontra em conformidade com as normas orçamentárias vigentes, podendo, portanto, ser submetida à apreciação do plenário. Sala das Comissões, 13 de agosto de 2026, vereadora Suelen, vereadora Fernanda e vereador Careca. Projeto de Lei Complementar número 4.225/2026, altera a Lei Complementar número 4.734, de 19 de outubro de 2023, que dispõe sobre o programa Família Acolhedora no município de Ponte Nova. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, após a análise do projeto de lei epigrafado, é de parecer que a proposta é constitucional e não contraria as normas vigentes, podendo, portanto, ser submetida à apreciação do plenário. A comissão propõe emendas sob a forma de projeto de lei substitutivo, conforme anexo. Sala das Comissões, 11 de agosto de 2026, vereadores Zé Rubens Tavares, Pastor Fabiano e Wagner Gomides. É isso, presidente. Passamos agora à matéria da ordem do dia. Primeira discussão e votação dos requerimentos. Em discussão e votação os requerimentos de número 148/2026, vereador Wellington Neim, solicitando ao Executivo informações sobre a viabilidade da realização de melhorias no bairro Vale Verde. Cadê os... Presidente, Pessoal, pois não, só vereador. fazer um adendo aqui, que faltou a leitura dos pareceres da Comissão de Orçamento e de Serviços Públicos. Eu gostaria de fazer do projeto 4.225. Então tá Nós bom. passarmos para a ordem do dia. Sendo assim, vamos voltar à leitura dos pareceres, pois foi lido somente um parecer. Está faltando de 2 comissões. É isso, vereador? Isso. Continue, pode prosseguir. Projeto de Lei número 4.225/2026, altera a Lei Complementar número 4.734, de 19 de outubro de 2023, que dispõe sobre o programa Família Acolhedora no município de Ponte Nova. A Comissão de Serviços Públicos Municipais, após a análise do projeto de lei epigrafado, é de parecer que a proposta não contraria o interesse público, podendo, portanto, ser submetida à apreciação do plenário. Sala das Comissões, 12 de agosto de 2026, vereadores Emerson Carvalho, José Osório e Guilherme Belmiro. Projeto de Lei 4.225/2026, parecer da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, após a análise do projeto de lei epigrafado, é de parecer que a proposta se encontra em conformidade com as normas orçamentárias vigentes, podendo, portanto, ser submetida à apreciação do plenário. Sala das Comissões, 13 de agosto de 2026, vereadora Suelen, vereadora Fernanda e vereador Careca. É isso, presidente. Obrigado. Tem não. Voltamos, então, à matéria da ordem do dia. Discussão e votação dos requerimentos de número 148/2026, do vereador Wellington Neim, solicitando ao Executivo informações sobre a viabilidade da realização de melhorias no bairro Vale Verde. O vereador infracinado na forma regimental e após ouvida a casa, requer um envio de ofício ao Executivo solicitando que informe a esta casa, no prazo máximo de 15 dias, informações acerca da viabilidade da realização de melhorias da infraestrutura no bairro Vale Verde, no local popularmente conhecido como Chácara do Manso, especialmente quanto à pavimentação das vias e implantação ou ampliação da iluminação pública. A solicitação decorre de baixo-assinado, apresentado pelos moradores da localidade, que relataram a necessidade de investimento destinados à melhoria e condições de mobilidade, segurança e qualidade de vias da comunidade. Diante disso, solicita-se informar se o município já realizou ou pretende realizar a avaliação técnica das condições das vias e da infraestrutura existente no local,
Se há viabilidade técnica para execução de obras de pavimentação das vias do bairro e, em caso positivo, se existe planejamento ou previsão para sua realização. 3. Se há viabilidade para implantação ou ampliação da iluminação pública no local e eventual previsão para execução de serviço. 4. Se há melhorias reivindicadas pelos moradores, poderão ser incluídas no planejamento de obras e investimento do município. Requer-se ainda que o abaixo-assinado dos moradores seja encaminhado em anexo ao ofício para conhecimento e avaliação do Poder Executivo. Ponte Nova, 14 de agosto de 2026, assinado pelo vereador Wellington Neim. Portanto, esse requerimento encontra-se em discussão. Pois bem, vereadores, conto com a colaboração de todos para aprovação do mesmo, tendo em vista que, como bem disse, bem resumido, o requerimento trata-se de uma demanda trazida aqui na casa por moradores dessa comunidade, onde foi procurado a presidência da casa pedindo a intervenção. Então, foi solicitado ao Executivo as possibilidades de melhorias nessa comunidade. Portanto, conto com a colaboração de todos com a aprovação deste requerimento. Continua em discussão. Vereadora Suelen, fisioterapeuta. Presidente, boa noite, colegas vereadores, vereadora Fernanda, as pessoas aqui presentes no plenário, uma boa noite a todos, sejam sempre bem-vindos. Presidente, parabenizar o senhor pelo requerimento, mas ressalto, do meu trabalho no bairro Vale Verde, nas melhorias que já foram alcançadas pela sensibilidade do prefeito Dr. Milton, quando a gente iniciou a caminhada do prefeito no seu bairro, e nós sabemos, até então, presidente, que a comunidade do Manso é um loteamento irregular. Então, está na justiça, um processo judicial em relação a isso. Tá? E ressaltar também que o prefeito, mesmo sendo um loteamento irregular, ele já apresentou inúmeras melhorias para essa comunidade. Melhorias na estrada rural, cascalhamento das estradas, e com muita luta, eu também conquistei que lá não existia coleta de lixo. Nunca existiu coleta de lixo. E hoje, com a nossa demanda, o prefeito também se sensibilizou, e hoje é realidade a coleta de lixo no Córrego do Manso 3 vezes por semana. Então, parabéns pelo requerimento. A gente sabe que é um processo que vai ser difícil de solucionar, mas é bom ter essas informações para mostrar para todos os moradores. Eu voto favorável ao requerimento. Continua em discussão. Em votação, vereadores, por favor, registrem seus votos. Vota nominal, vereadora, por favor. Favorável. Vereador Tafarel, vota nominal. Favorável, senhor presidente. Votação encerrada, requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de número 149/2026, do vereador Wellington Neim, solicitando ao Executivo informações sobre a realização de calçamento na rua Miguel Martins Chaves, Guarapiranga, após a realização das obras na via. Requerimento de número 149, vereador infraassinado, na forma regimental e após ouvida a casa, requer um envio de ofício ao Executivo, solicitando que encaminhe a esta Casa Legislativa no prazo máximo de 15 dias, informações sobre a realização de calçamento na rua Miguel Martins Chaves, Guarapiranga, após a realização de obras na via, considerando que foram realizadas obras e que, após a conclusão do serviço, não foi realizada a devida recomposição do calçamento da via. Solicita-se informar qual a data de conclusão das obras realizadas. Existe cronograma definido para a realização dos novos calçamentos
ou da nova recomposição da pavimentação da via? Em caso afirmativo, encaminhar cópia do cronograma e informar a data prevista para o início e término da obra. O presente requerimento tem por objetivo obter esclarecimento acerca das providências adotadas pelo Poder Executivo para garantir a adequada recuperação da via, visto que os moradores têm lidado diariamente com os diversos transtornos causados pelo estado atual da rua, que precisa de condições apropriadas de circulação e segurança para os moradores e usuários da localidade. Ponte Nova, Minas Gerais, 14 de agosto de 2026, assinado pelo vereador Wellington Neim. Este requerimento encontra-se em discussão. Pois bem, vereadores, como bem disse o requerimento, trata-se de uma rua que foi efetuada uma obra e, infelizmente, ela está na situação que está de uma forma intransitável, tendo em vista que estamos prestes a ter períodos chuvosos e muita poeira, e aquela comunidade não merece conviver com essa situação. Chegou a mim diversas demandas, acompanho essa rua há muito tempo, portanto, a obra do demais foi feita, ficou muito bom, abastecimento de água dessa rua ficou resolvido, porém agora precisamos de resolver a parte de cima, que é o calçamento ou asfaltamento dessa rua. Portanto, eu conto com a colaboração de todos para que possamos chegar nesse objetivo. Continua em discussão. Vereadora Suelen, fisioterapeuta. Presidente, boa noite novamente. Muito importante o requerimento do senhor. Também estive nessa rua, um prefeito no seu bairro. O serviço que foi realizado ali de drenagem, um serviço que demorou um pouco, mas era extremamente importante. A gente, às vezes, não vê a eficiência, a importância de obras abaixo do chão, né? Então, era necessária essa obra de drenagem. Na segunda-feira passada, na reunião, na Palavra Livre, eu utilizei sobre a conquista do nosso mandato, consegui a pavimentação asfáltica dessa rua, e vou utilizar até minha Palavra Livre sobre isso, no valor de R$ 225 mil, e a abertura do processo licitatório será no dia 1º de setembro. Parabéns pelo requerimento, mais uma grande conquista e sensibilidade do prefeito Dr. Milton junto ao nosso mandato. Sou favorável ao requerimento. Continua em discussão. Parabéns, viu, vereadora? A senhora já conseguiu essa verba, é de suma importância e será levado para aquela comunidade que a senhora conseguiu a verba através da sua parceria política, e isso é muito importante. A política é o ato de você saber trabalhar, principalmente em conjunto. O mais importante que a gente tem que ter é deixar o ego de lado e chegar o mais próximo do que as pessoas merecem no seu dia a dia. As políticas públicas, de fato, têm que fazer chegar nas pessoas que mais precisam. Isso é o mais importante. Portanto, continuamos em discussão. Em votação. Solicito os vereadores que registrem seus votos. Votação encerrada. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de número 150/2026, vereador Wellington Neim, solicitando ao Executivo informações sobre o pagamento de adicional por desempenho às equipes de saúde bucal na atenção primária da saúde. O vereador infracinado na forma regimental requer, após ouvida a casa, envie de ofício ao Executivo, solicitando que encaminhe a esta Casa Legislativa, no prazo máximo de 15 dias, informações sobre a realização de calçamento na rua Miguel... Perdão, gente. Perdão, misturar aqui. Lê no sistema aí, 150. Aqui. Perdão, foi lido errado. Vereador infracinado na forma regimental requer, após ouvido o plenário, envie de ofício ao Executivo, solicitando encaminhar a esta Casa, um prazo máximo de 15 dias, informações acerca do pagamento de adicional por desempenho às equipes de saúde bucal
na atenção primária à saúde, conforme previsto na portaria GMMS número 3.493, de 10 de abril de 2024, relativo aos anos de 2024 e 2025, esclarecendo o valor total recebido pelo município em repasses federais para esta finalidade, até o momento, e quais os esclarecimentos apresentados pela SRS quanto à destinação entre os recursos destinados à implantação e as equipes, conforme citado no ofício 1064/2026, assinado Ponte Nova, 14 de agosto de 2026, assinado pelo vereador Wellington Neim. Este requerimento encontra-se em discussão. Pois bem, vereadores, eu conto com a colaboração de todos para aprovação deste requerimento, tendo em vista que em abril deste ano foi solicitado por este vereador também o mesmo requerimento, solicitando à prefeitura informações sobre esses valores, porque no ano passado foi uma conquista nossa, que a gente conseguiu articular junto com a prefeitura um valor que estava retido de 2023, para que seja feito o pagamento para os profissionais da saúde bucal. E agora, da mesma forma, está chegando alguns valores na Secretaria de Saúde, e este vereador quer informações sobre quando vai ser pago e quais os valores que já caiu, referente às parcelas de 2024 e 2025. Então, eu conto com a colaboração de todos, é um anseio daqueles profissionais que trabalham no setor da saúde bucal, então, eu conto com a colaboração de todos para a aprovação desse requerimento. Portanto, continua em discussão. Em votação, solicito os vereadores que registrem seus votos. Votação encerrada. Requerimento aprovado por unanimidade. Única discussão e votação do projeto de resolução de número 31/2026, concede título de cidadania honorária de Ponte Nova à senhora Luciene Ramos da Silva. Este projeto de resolução se encontra-se em discussão. Senhor presidente, Vereadora Fernanda Bittencourt. A Luciene, gente, para quem não sabe, é a que trabalha na Demais, Luda Demais. É assim, uma pessoa, né, muito bacana, uma mãe guerreira, lutadora demais. Eu acho que em Ponte Nova a maioria das pessoas conhece ela aqui, então eu peço meus colegas para que votem a favor, para eu poder homenagear ela. Obrigada. Primeiramente, boa noite, não tem nem boa noite, meu Deus, que vergonha. Boa noite ao público aqui presente, boa noite aos servidores dessa casa, boa noite, vereadores, vereadora Suelen, e ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Continua em discussão, vereador Hermes Carvalho. Presidente, boa noite, toda a mesa diretora, boa noite, todos aqui presentes, vereadores, todos aqui na nossa Câmara Municipal, o pessoal que acompanha em casa, a nossa assessoria também, ótima noite a todos. Ô, presidente, só parabenizar a nossa querida Fernanda, porque a Luciene é uma daquelas funcionárias públicas que toda vez que você encontra com ela, ela está sorrindo, de bem com a vida, não é? É uma pessoa, como a nossa amiga Fernanda acabou de falar, batalha muito, luta muito e, enfim, não é? Mostra cada dia mais a força da mulher e no meio de tantos homens que ela trabalha no dia após dia, né? Então, só parabenizar você, Fernanda, porque é uma excelente escolha, uma excelente pessoa e, como eu falei, todos que trabalham, que prestam serviço, principalmente público, né? Se tivesse essa sensibilidade de trabalhar sorrindo, ia fluir muito mais, seria muito mais fácil trabalhar com pessoas assim, né? Então, parabéns, viu? Continua em discussão, vereador Careca Stotino. Boa noite, presidente, mesa diretoras, novos vereadores, vereadora Fernanda, vereador Sueli, público presente, os funcionários dessa casa e as pessoas que vão nos assistir pela rede social. Eu não poderia deixar de parabenizar a vereadora pela escolha, que foi uma excelente escolha, e também é uma mulher merecedora. Como o Hermes já falou, ela também já falou, que é uma pessoa brilhante, batalhadora, mas ela é mais do que isso, porque ela aceitou um desafio que, às vezes, não é toda mulher que, às vezes, aceita por ter vergonha ou por
por pegar no pesado. Ela não, ela pega no pesado porque ela quer, ela gosta do tipo de serviço, ela ama o que faz e por isso que ela vê, só está rindo, está brincando. Então, é mais uma prova, que é lugar de mulher onde ela quer. Então, quero só parabenizar, Fernanda. Continua em discussão. Senhor Em vo- presidente, Pois só não, para vereadora. o pessoal, né, que não conhece muito bem a Luciene, eu entrevistei ela no programa Bate-Papo Sua Verdade, que eu sou apresentadora, e lá ela conta a história de vida dela toda. Para quem quiser saber mais um pouco, é só entrar no YouTube, colocar Bate-Papo Sua Verdade e Luciene, que foi a convidada. Tá ok? Obrigada. Continua em discussão. Em votação. Solicito os vereadores que registrem seus votos. Nominal, não é não? Ah, é. Nominal. Vereador José Rubens, votação nominal. Sim, presidente. Vereador Gustavo de Fizica. Favorável, senhor presidente. Vereador Tafarel do Povo. A favor, senhor presidente. Vereador Careca Stotino. A favor. Vereador Zé Osório. Favor, presidente. Vereador Pastor Fabiano. Favorável, presidente. Vereador Wagner Gomides. Favorável. Vereador Emerson Carvalho. Por favor, presidente. Parabéns. Vereadora Fernanda Bittencourt. Favorável. Vereadora Suelen, fisioterapeuta. Favorável, presidente. Vereador Guilherme Belmiro. Favorável, presidente. Vereador Wellington Neim, também favorável. Projeto aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei de número 4226 de 2026, que autoriza o município de Ponte Nova a reverter a área concedida à empresa Pedra de Sabão do Brasil Limitada, de CNPJ número 06095 817 1000 contra 77. Revoga-se as leis municipais de número 3.535/2011 e de número 3.547/2011 e dá outras providências. Este projeto encontra-se em primeira discussão. Senhor Presidente. presidente. Vereador Zé Rubens. É só Pode deixar o antes a Wagner, gente... vai. Desculpa, vereador. Vereador Wagner Gomides. É só para a gente poder, se o senhor puder, né, fazer uma consulta ao plenário, porque tem dois projetos da educação aqui, que tanto a questão do Conselho Municipal de Educação e a Política Nacional de Alfabetização, que são projetos de lei que adequam para que o município possa receber... Vereador, peraí, Oi. você está falando de outro assunto, vamos terminar a votação. Não, sim, é porque antes da gente começar a discussão, eu queria, nós vamos discutir ele, poder fazer esse pedido do senhor, que depois da discussão desse projeto, se o senhor poderia colocar em consulta ao plenário a discussão desses dois também. E aí eu vou partir para a discussão desse projeto aqui. Pode ir para a Ok? discussão desse, pode. Com relação à questão da empresa Pedra Sabão, a gente já fez a discussão aqui nessa casa em 2024. Na época foi dado um prazo para a empresa se adequar. Já tinha sido dado antes de eu chegar a essa casa, infelizmente, isso não aconteceu. O projeto, na época, foi arquivado por falta de solução dessa situação e de lá para cá nada mudou. Então, eu acho que a gente precisa reverter mesmo, porque está na hora de dar esse terreno a quem, de fato, quer investir, gerar renda e emprego na nossa cidade. Continua em discussão. Vereador Zé Rubens. Senhor presidente, eu ia falar sobre esse projeto. Trata-se de um galpão que já se encontra lá na alça do anel rodoviário. A empresa parece que estão negociando na justiça. Então, eu solicitaria a Vossa Excelência, porque tem outra empresa grande querendo vir para esse galpão. E consultar sobre o plenário, a gente podia discutir e votar em segunda discussão esse projeto na data de hoje. Será consultado, vereador. Portanto, atendendo o pedido do vereador Wagner Gomides, eu consulto o plenário se podemos colocar o projeto de número 4.220/2026 e o projeto 4.221/2026, que foi lido hoje, os pareceres das comissões, se podemos colocar ele em primeira e segunda discussão e votação na data de hoje. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Será colocado. E atendendo também o pedido do vereador Zé Rubens, o projeto 4226/2026, eu gostaria de consultar o plenário se podemos colocar ele em segunda discussão e votação na data de hoje. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Será colocado. Obrigado por solicitar, vereadores. Primeira discussão e votação, PL 4.220/2026, que substitui a lei de número 3007/2006, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação de Ponte Nova, CME, e dá outras providências.
Primeiramente, nós vamos discutir e votar o parecer de emenda. Pessoal, teve uma falha aqui. Vamos voltar aqui, por favor. Vamos então continuar. Vamos manter que a gente já consultou o plenário, que os 3 projetos será colocado em segunda votação, ok? Só que, porém, o projeto de número 4226, eu solicito aos vereadores que façam sua votação da primeira votação, que registre seu voto do primeira votação. Vereador Tafarel. Gente, está dando um probleminha aqui, mas segura a onda aí que vai sair. É o sistema. Claudio Miro. Hã? Pessoal, vamos pular fora do sistema. Vamos fazer a votação aqui de posição. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Ok? Projeto aprovado em primeira votação. Vamos agora passar a primeira votação do projeto de número 4.220, que substitui a lei de número 3.007/2006, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação de Ponte Nova, CME, e dá outras providências. Primeiramente, vamos estar votando a emenda aqui é a emenda mesmo? É a emenda das finanças, né? Primeiramente, vamos estar votando a emenda da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Solicito aos vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Parecer aprovado. Agora vamos votar, discutir e votar o projeto emendado. Os vereadores favoráveis também permaneçam como estão. Projeto aprovado em primeira votação. Passamos agora ao PL 4.221/2026, que dispõe sobre a instituição da política municipal de alfabetização do município de Ponte Nova, que estabelece diretrizes para a alfabetização integral até o 2º ano, determina as ações de recomposição de aprendizagem do 3º ano ao 5º ano do ensino fundamental, em perfeito alinhamento ao compromisso nacional Criança Alfabetizada e dá outras providências. Esse projeto encontra-se em primeira discussão. Em primeira votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto aprovado em primeira votação. Agora vamos para a segunda discussão e votação. O PL 4.220/2026, que substitui a lei de número 3.007/2006, que dispõe sobre Conselho Municipal de Educação de Ponte Nova, CME, e dá outras providências. Esse projeto encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto aprovado em segunda votação por unanimidade. Segunda discussão e votação, o PL 4.221/2026, que dispõe sobre a instituição de políticas municipais de alfabetização do município de Ponte Nova, Minas Gerais. Estabelece diretrizes para a alfabetização integral até o 2º ano. Determina as ações de recomposições de aprendizado do 3º ano, 5º ano ao 5º ano
do ensino fundamental, em perfeito alinhamento ao compromisso nacional, criança alfabetizada e da outras providências. Esse projeto encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto aprovado. Em segunda votação, por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o PL 4.226/2026, que autoriza o município de Ponte Nova a reverter a área concedida à empresa Pedra de Sabão do Brasil Limitada, CNPJ 06095-817-1000 contra 77. Revoga-se as leis municipais de número 3535/2011 e 3547/2011 e da outras providências. Esse projeto encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação, solicito os vereadores que... os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos agora à palavra livre. Primeiro inscrito, Guilherme Belmiro de Couto. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador Eu Gustavo. não vou participar da palavra ali. Eu tenho um compromisso agora às 7 horas. O senhor me dispensa, por favor? Ok. Primeiramente, boa noite à mesa diretora, aos nobres vereadores, funcionários desta casa, público aqui presente, aqueles que vão acompanhar as redes sociais. Dizer para vocês o seguinte, na semana passada eu estive com o pessoal do skate na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, justamente para a gente discutir sobre a questão da pista de skate. A gente alinhou algumas demandas que eles estavam buscando com a gente, e aí eu marquei essa reunião com o Rafael Pacheco, que nos atendeu prontamente. A gente discutiu sobre a questão do esporte, do skate na nossa sociedade, para além da pista de skate também, pensando em fortalecimento dessa atividade, desse esporte no nosso município. E é muito importante a gente manter esse diálogo para a gente construir políticas públicas que, de fato, transformam a vida das pessoas, principalmente, eu gosto muito de falar sobre isso, com foco na nossa juventude, que carece, muitas das vezes, de espaços para fazer outros tipos de esportes. Então, é importante que o poder público, o executivo, principalmente tenha esse olhar para outros esportes da nossa cidade. Então, fica aqui registrado esse encontro com o Rafael Pacheco, que nos atendeu muito bem, foi uma importante troca de ideias ali, para a gente fortalecer o esporte da nossa cidade. A outra foto, eu gostaria que o Matheus colocasse para a gente, fazendo favor, Matheus, é o seguinte: desde quando eu estou aqui como vereador, tem um pedido que, para mim, já é clássico de fazer, que é a limpeza desse lote ali na Marechal Teodoro, aí tem aquela escada que vai até a Rua Caraíbas. Todo período de chuva, que o mato começa a crescer, eu faço o mesmo pedido com o Rodrigo, prontamente ele atende, enfim. Só que tem uma questão que isso é algo que precisa ser, de fato, solucionado. Isso é uma demanda muito antiga. Existe me parece, aí vou falar, me parece, tem um lote ali que é particular, mas do lado é um lote público da prefeitura, pertencente à prefeitura, e precisa pensar numa infraestrutura. Eu vou fazer um ofício junto com a prefeitura para a gente pensar em alguma coisa, alguma solução para que, de fato, seja feito para a gente resolver o problema. Porque, senão, toda vez que chove, é capina, que não sei o quê. E, além disso tudo, como as pessoas colocam lixo ali, tem um acúmulo de lixo, a população de rato ali é muito grande. Então, precisa ser um trabalho feito para, de fato, resolver o problema da população, e não só paliativos, né? A gente pensar mesmo, em conjunto, do que pode ser feito, se vai ser uma continuidade da Rua Caraíbas, pegar a Rua de Baixo, enfim, conversar, dialogar com a comunidade para que algo seja feito. No mais, é somente isso mesmo. Desejar uma excelente semana para cada um de vocês. Temos uma excelente semana. E, no mais, é isso. Obrigado, presidente. Vereador Pastor Fabiano. Boa noite, presidente, Wagner Gomes, vereadores, vereadoras, vocês que estão aqui no plenário, vocês que estão acompanhando em casa, assessoria. A minha fala hoje é mais um agradecimento,
pelo grande evento que aconteceu ontem, a Marcha para Jesus, que é um projeto de lei, e ele, desde 2008, ele está aqui nessa casa. É um projeto... Peraí, só um pouquinho. É um projeto que foi votado em 2008, pela primeira vez. A autoria desse projeto é da pastora Rosângela, minha mãe. E esse projeto ficou quase 20 anos engavetado, mas eu quero agradecer que esse ano, doutor Milton, juntamente com a secretária de Cultura, Camila, ela nos deu a oportunidade de realizar esse projeto, de fazer parte desse projeto, e ele aconteceu, então, ontem. Então, eu queria colocar essa primeira foto, que o agradecimento também aqui, ao pastor Aguinaldo e o pastor Arlindo, que são presidente e vice da associação ACIG, Associação das Igrejas Evangélicas de Ponte Nova. Lembrando que esse evento ele foi feito, né, pela ACIG, juntamente com o apoio da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, mas ele foi um evento aberto para toda a população. E aí, agora sim, eu gostaria de passar o vídeo, coloca o áudio também, só para a gente ver um pouquinho como que foi um pouquinho da marcha. Então é isso aí. Quero agradecer a todos que participaram mais uma vez e obrigado. Desejo a todos uma semana abençoada. Vereador Careca Stotino. Boa noite à mesa diretora, boa noite aos nobres vereadores, vereadora Fernanda, vereadora Sueli, o público aqui presente, os funcionários dessa casa e as pessoas que vão nos assistir pela rede social. Hoje, eu, primeiramente, quero parabenizar o pastor Fabiano, não só pela marcha e nem por fazer valer a lei, mas também para fazer valer um direito deles também, porque são muitos e muitos anos que eles vinham lutando e não tinham condições de fazer valer os seus direitos. E hoje ele está fazendo valer o direito e está colocando seu povo de igreja na rua, né? E quero parabenizar aqui o Executivo pelos tapa-buraco que está fazendo na região lá do Sapé. Quando eu falo região do Sapé, que é os 5 bairros que compõem o Sapé. O Bom Pastor, Palmeirense, São Pedro, bairro de Fátima, Novo Horizonte, né, a Cidade Nova. Então, está ficando muito bom. Com o mesmo carinho que os pessoal trabalharam aqui embaixo, estão trabalhando lá em cima. Algum lugar que passa despercebido, reclama com eles, como eu já reclamei. Voltaram lá e já refizeram, fizeram bem feito. Então,
Quando não fica bom, a gente critica, mas quando fica bom, a gente tem que elogiar. E quero falar um pouquinho aqui de um projeto de minha autoria que vai ser apresentado aqui na quinta-feira. Porque todo mundo fica preocupado com preconceito, certo? E de diversos preconceitos que tem na sociedade. Mas, às vezes, faz uma palestra, às vezes tem escolhe um mês com uma cor para poder fazer alguma coisa nesse sentido, para diminuir esse preconceito, ou para acabar, ou de uma forma ou de outra para ajudar. E pensando nisso, como a educação é o melhor meio da gente alcançar o sucesso, aí eu pensei nas entidades que trabalham no nosso município. Então, esse projeto ele vem para poder conscientizar as crianças, o adolescente e até mesmo o adulto, porque ele abrange todas as entidades. E lá ele não fala só de criança, ele fala das entidades. Ele vai forçar, de uma certa forma, dar uma obrigação para as entidades para que conscientize, trabalhe com conscientização sobre violência à mulher. No caso de criança, vai também trabalhar sobre, que começa lá de baixo, sobre a violência com as meninas, os meninos com as meninas, porque geralmente já trabalha, as entidades trabalham com as crianças que têm liberdade dentro da sua comunidade. Então, o que acontece? O que a criança adquire na rua? Ele se adquire a força de usar de sua força para se defender. E aquilo ali, ele vai pegando gosto, vai crescendo com aquilo. E nunca. Então, se começar lá de baixo fazendo esse trabalho, vai ajudar muito. Só que um trabalho, o projeto, ele fala de diversos preconceitos, de todos os preconceitos, né? Então, até de diferença de gêneros, de deficientes, de tudo enquanto há. Então, ele vai ser apresentado aqui, depois vocês vão ver que é um projeto simples, objetivo e que tem possibilidade de dar resultado. Por quê? Porque ele também fala da fiscalização dessas entidades, se realmente se as entidades estão cumprindo o que a lei está pedindo. Porque tem até, se a entidade não cumprir, ela deixa de receber a subvenção. Entendeu? É as entidades e alguma organização que tem uma parceria com a prefeitura que recebe o fundo municipal. Tá? Então, por hoje é só isso, e quinta-feira, quando eu espero que depois o pessoal analise. E outra coisa, eu passei cópia, através do Zap, o PDF, para várias entidades, tá? Porque, para eles analisarem, fazer uma avaliação, se o projeto precisava de acrescentar alguma coisa, ou se ele precisava de tirar alguma coisa, se ele estava satisfazendo a necessidade, se ele estava atingindo o objetivo. Algumas deu parabéns, deu ok, outras não responderam. Então, se não responderam, mas também não criticaram. Então, eu acredito que está ok. Tá? Então, aí, quando for passar na comissão, aí, que vocês analisem direitinho, também, se acharem que precisa de acrescentar também alguma coisa, se precisa de tirar também, eu não faço objeção, não, tá? Porque o objetivo é nós atingir, fazer a melhor lei possível, né? Então, é só isso e muito obrigado por hoje. Boa noite para todos. Vereador Emerson Carvalho. Presidente, boa noite, mais uma vez, toda a mesa diretora, vereadores. Ótima noite a todos aqui presentes, pessoal de casa também, boa noite, os nossos assessores também, as meninas aí da comunicação em Libras, ótima noite a todos. Bom, eu gostaria de começar falando de um ofício que eu recebi aqui,
um ofício que foi encaminhado, inclusive, até para a nossa Comissão de Serviços Públicos da Prefeitura, né, falando que, na reunião de quarta-feira, o pessoal da CEMUT, né, não vai poder comparecer aqui com todos nós na nossa comissão. E, enfim, né, falando que é uma semana de reuniões, que eles não podem vir por causa disso, que estão muito atarefados, mas não falam também, né, em agendar uma próxima data. E isso significa o quê? Né? Significa que eles sabem que aqui na nossa Comissão de Serviços Públicos, ninguém passa a mão na cabeça de ninguém, não. Sabe? Na nossa Comissão de Serviços Públicos, a gente cobra o que a população passa na rua, o que a população sente. Não é? E aí, o que vai acontecer? Nós vamos convocar novamente, porque da última vez que chamamos eles aqui, convidamos e não vieram. E aí convocamos através de votação aqui no plenário. Então, vamos convocar mais uma vez, espero que o nosso plenário, os nossos vereadores, estejam cientes e possam nos ajudar a fazer essa convocação para a nossa reunião de serviços públicos. Agora, é lamentável, sabe por quê? Porque Silvana, minha amiga que está aí sempre com a gente, não é? Assuntos como mobilidade urbana vão ficando para trás, não é? Assuntos como acessibilidade vai ficando para trás. E aí você pega um registro, não é, dessa secretaria que foi criada pelo atual prefeito, aqui em Ponte Nova, não é? E fala assim, o que foi criado? O que foi mudado no trânsito de Ponte Nova? Não é? O que temos de melhorias no trânsito de Ponte Nova até hoje? Não é? E aí você vai vai dar uma volta na cidade e vai ver que é praticamente nada. Não é? As mudanças realizadas pela prefeitura com acessibilidade no nosso trânsito para melhorar, para fluir o trânsito de Ponte Nova, é nada, sabe? E aí deve ser por isso que eles estão correndo da gente, né? Porque tem muito que explicar, não é? Tem muito que explicar à população de Ponte Nova. CEMUT, e aí? É só multar o pessoal na rua? Hein? É só usar a Demutran para multar o pessoal da rua? Cadê a educação? Não é? Nós falamos aqui do nosso projeto de educação das escolas, bacana, mas nós precisamos dessa educação também dos agentes com as pessoas nas ruas de Ponte Nova. Nós não podemos aceitar que estejam nas ruas somente multando e não conversando, não com um diálogo aberto, não tratando as pessoas como devem ser tratadas. Se a gente quer ser bem tratado, nós precisamos tratar as pessoas bem, não é? E é assim que a nossa CEMUT deve fazer no trânsito, no dia a dia, infelizmente, e isso tem deixado muito a desejar, e nós vamos convocá-los, então, para a nossa comissão, claro, com o consentimento do nosso querido vereador Belmiro e do Zé Osório, que também fazem parte da nossa comissão. Mas acho um absurdo, né? A gente convidar, né, o pessoal da prefeitura para vir aqui, para esclarecer para a população, para a gente conversar, e eles com desculpinha, que não pode, que não dá, que não vai dar dessa vez, e aí não marca outra data, nós vamos tentar agendar mais uma vez. E se não conseguirmos, nós vamos convocar com votação através aqui do nosso plenário, que eu acho absurdo, sabe? Uma vergonha o pessoal não poder vir aqui dar uma satisfação para o povo de Ponte Nova, inclusive nessa situação que a gente não vê uma palhinha sendo movida, que é a acessibilidade, né? E nós estamos convivendo com a falta dela no dia a dia aqui na cidade de Ponte Nova. Lamentável, né? Bom, eu queria mostrar um vídeo também, o Matheus, está no ponto aí? Por favor, meu querido. Lá da Ida Muiacomini, que é no bairro 1º de Maio, né? Pode soltar aí, por favor, Matheus. 12 de agosto de 2026. E aí, ó. Olha aí como é que tá o bloquete aqui, ó. Civis da prefeitura. E aí, ó. Tá aí o carro aí, ó. Quebrei mais uma vez aí o para-choque, ó. Já fiz o gasto, entrei com ressarcimento, não recebi. E aí, tá aí, mais uma vez aí. Tá aí, ó. Mais uma vez aí, ó. Indo pro 1º de maio aí, ó. O carro quebrou, furou o radiador. E aí, como é que fica a situação? Olha aí, olha se tem base uma coisa dessa. Olha se tem base. Então tá aí, né? A nossa operação Tapa Buraco está um sucesso na cidade toda, então nós precisamos que a Ida Muiacomini também seja feita esse reparo aí nos bloquetes. Eu queria chamar a atenção com mais um assunto muito importante, que é a respeito das festas aqui em Ponte Nova, sabe?
eu queria falar rapidamente da CIP-CDL. Né? O que acontece? A Prefeitura tem uma parceria para fazer o Bar Boteco Companhia com a CIP-CDL aqui em Ponte Nova. Não é? Só que a Prefeitura paga tudo e a CIP-CDL praticamente arrecada tudo. É assim que funciona. Não é? A Prefeitura paga tudo e a CIP-CDL arrecada tudo. Não é? E aí me chegou um comentário, né, que agora o próximo evento que a Prefeitura vai fazer, se eu não me engano, acho que com o cantor Tiaguinho, no aniversário da cidade? Acho que é isso, né, Rubinho? E aí o que acontece? Me falaram que a praça de alimentação vai ser da CIP-CDL. E aí eu vou fazer um requerimento aqui na casa para saber qual é o motivo da praça de alimentação ser da CIP-CDL e ela poder vender essa praça de alimentação, não é? Inclusive para outros lugares, para outras pessoas que não sejam aqui de Ponte Nova. Não é? O que é um absurdo, não é? A CIP-CDL, pessoal, e a Prefeitura deviam repensar esse evento que eles fazem, o Bar Boteco Companhia, que esse ano praticamente foi um fracasso. Né? Por quê? Porque teve 10 participantes só. Cada participante tem que dar R$2.000. E eles não oferecem nenhuma estrutura para cada participante, sabe? E aí o que acontece? R$2.000 de inscrição. Por que não diminui no valor do show, que é no final do Bar Boteco Companhia, e dá uma estrutura para cada comerciante para fazer um evento no próximo do bar ou próximo do comércio dele? Seria muito mais fácil, não é isso, Tafarel? O comerciante estaria assistido pela Prefeitura, pela CIP-CDL e teria todo o apoio. Então fica aí a dica para os próximos eventos, a CIP-CDL e Prefeitura, né, pensarem no comerciante, pensarem no nosso comerciante local que está precisando de ajuda e não pagar inscrição para participar, né, do Bar Boteco Companhia. Claro, pagar inscrição é viável? Sim, mas que tenham toda a estrutura. Por que não dividem as estruturas? Vamos fazer aqui na Arena 10? Arena, o seu dia, você vai ter aqui uma estrutura de som, de iluminação, de palco e uma atração, combinado? Para você fazer o seu dia aqui e ganhar o seu dinheiro, beleza? Vamos fazer em outro bar? Beleza, está aqui a estrutura de som, iluminação e um artista para você fazer também no seu dia. Aí nós vamos estar o quê? Nós vamos estar produzindo, né? Fazendo com que o nosso comerciante fature, arrecade dinheiro com o Bar Boteco Companhia. Do jeito que está aí, próximo ano, se não mudar, provavelmente não teremos participação no Bar Boteco Companhia, não. Só querem que o comerciante paga? Como é que vai fazer? Difícil, né? E essa questão da praça de alimentação do próximo show aí ser passado para a CIP-CDL, eu não estou entendendo. Vamos apurar direitinho isso aí. Uma ótima noite a todos e obrigado. Próximo inscrito, vereadora Suelen, fisioterapeuta. Pode ir? Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora Fernanda, os nossos servidores, as pessoas aqui presentes, uma boa noite a todos vocês e as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, eu inicio hoje, eu enviei uma moção de congratulação ao senhor juiz federal José Maurício Lourenço. Esse é o senhor Adair. A história dele é muito assim, emocionante e mostra o papel
né, da justiça, do acolhimento para as pessoas em situação de vulnerabilidade. O Adair teve uma infância marcada pela violência familiar e pelo alcoolismo do pai. Os pais se separaram e, aos 12 anos, o Adair não foi aceito pelo padrasto. E, nisso, ele começou a viver na rua. Ele arrumou um emprego numa empresa de fornos de fábricas de cimento e, no trabalho, aconteceu um acidente, onde ele foi aposentado por invalidez. Em 2019, ele teve a aposentadoria suspensa após uma revisão do benefício. Sem renda para pagar o aluguel, sem dinheiro para alimentar, ele voltou para as ruas. A mudança de vida dele começou quando ele encontrou, pode passar, Matheus, o juiz federal José Maurício Lourenço. Ele procurou a Central de Acolhimento para as Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. No local, ele recebeu acolhimento, assessoria jurídica e foi encaminhado para buscar a recuperação da sua aposentadoria. E, após 5 meses, ele conseguiu o benefício novamente. E também recebeu o retroativo de todo esse tempo que ele ficou sem receber. Então, é uma atitude extremamente humana, empática, mostra que o poder, né, que a justiça tem esse poder de acolher e de fazer realmente a justiça para essas pessoas. Então, eu deixo aqui, claro, um agradecimento ao senhor juiz e toda a sua equipe, e parabéns ao Adair por ter recuperado a sua vida. Hoje ele tem casa própria, hoje ele trabalha, hoje ele tem uma família. Então, eu fico muito feliz de ver histórias como essa. E fazendo, né, com que a justiça seja feita para todos nós, né, que é possível ter esse reconhecimento e essa recuperação. Pode passar, Matheus. Agora eu vou passar o vídeo, né, de mais uma conquista do meu mandato, um valor de R$ 225 mil, onde vamos iniciar a pavimentação asfáltica na rua Miguel Martins Chaves. Agradeço a sensibilidade do prefeito e segue aqui esse vídeo. Através da prefeitura, um valor de R$ 225 mil para a realização da pavimentação asfáltica dessa rua. Vamos melhorar a mobilidade, a segurança e a qualidade de vida dos moradores. Não é não, doutor Milton? Obrigado pela sensibilidade, por atender uma demanda de extrema urgência. Política se faz assim, com diálogo, buscando soluções concretas, trazendo melhores resultados para a população de Ponte Nova. Então, tivemos aqui, né, com o prefeito no bairro, tivemos aqui com você, a rua afundando, tivemos que fazer toda a drenagem com tubos PAD, a rede de drenagem está feita, e agora, dia 1º de setembro, uma ótima notícia, com o seu pedido, o recurso da prefeitura, o asfaltamento dessa rua, que é tão importante, né, está tendo muita poeira, tem transtorno, mas a gente pede à população um pouquinho de paciência, que o problema dessa rua vai ser resolvido agora com asfalto, edital, licitação, pregão, dia 1º de setembro. Um abraço, pessoal. Conte conosco. Agradeço pela palavra, uma boa semana para todos, um forte abraço. Presidente, só antes de eu passar a palavra, eu durante a reunião esqueci, queria fazer o pedido agora, que fosse enviada uma moção ao Zé Renato, ao Henrique e à Luciana, lá do Hemominas. Infelizmente, a mãe deles faleceu no dia de ontem, a dona Maria José, e aí eu queria que fosse enviada essa moção para eles, por favor. Senhor presidente. Vereador Zé Rubens. Aproveitando o ensejo do vereador Wagner, mandar também para a família de Alaor Xavier, que foi vereador desta casa e nós estávamos esquecendo. Ótimo, vereador, verdade. Essa moção do vereador Zé do Alaor Carvalho, Alaor de Carvalho, não é isso? Nós já mandamos, já. Não, vereador, nós mandamos mesmo, mandamos quinta-feira. Vereador, nós já mandamos já, Zé Rubens. Tá joia? Próximo inscrito, senhor vereador Zé Rubens Tavares. Deixa eu ir no banheiro rápido. Senhor presidente, nobres colegas da mesa, vereadores e vereadoras, senhores que se fazem presente,
Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o pastor Fabiano, na qual eu tive presente lá na festa dos evangélicos, Marcha para Jesus. Parabéns, pastor, foi muito bonito. Acompanhei de perto, na qual você me viu lá. Fiz questão de ir lá. E outro também, eu gostaria de falar aqui, Tafarel, com referência, eu anunciei aqui o asfaltamento da rua Elstotino semana passada, queria iniciar na segunda, como também nesse projeto tem uma parte que vai ser do Ana Florença, a empresa não compareceu, ela foi notificada, vai rescindir o contrato e amanhã já está assinando com a outra empresa. Então, na quarta-feira, a outra empresa, que já a mesma empresa que está fazendo o tampa-buraco em Ponte Nova, deve se iniciar as obras. Então, é questão de tempo mesmo, a empresa não compareceu, mas já está se tomando as providências. Também, com referência àquele buraco lá, Wagner, que você também já teve lá, hoje eu tive a reunião da Sinvalp, conversei seriamente com o dono da empresa que vai executar o serviço, mostrei para ele a realidade, que aquilo já passou da hora. Ele me mostrou a documentação, houve um atraso no projeto do CREAS, que teve que cadastrar lá no CREAS, mas, se Deus quiser, na quinta-feira, sem falta, a empresa estará executando, começando a executar as obras. Então, quer dizer, aquele buraco será solucionado. No ano passado, senhor presidente, eu destinei 280 mil da minha emenda da saúde para a construção de um posto de saúde lá no Ranchos Novos. E, nesse mandato, agora, estou indicando mais 130 mil para a complementação do serviço, na qual o projeto já está pronto. Eu gostaria de que colocasse, por gentileza, aí, ó. O projeto do posto já está pronto, já está em fase de ir para a licitação. Eu acredito que a licitação deve ocorrer esse ano ainda. Nós estamos indicando mais 130 mil para fazer a complementação desse projeto. Deve ficar em torno aí dos 400, 430 mil. É um mini posto, né? O terreno é da prefeitura. Hoje é atendido lá na comunidade do Ranchos Novos, numa casa residencial. Então, agora nós vamos ter um mini posto lá, se Deus quiser, com recurso da emenda impositiva nossa. Muito obrigado, presidente, novos vereadores. Vereador Zé Rubens é engraçado. Ele tem, eu acho que deve ter uns 5 milhões de emenda guardado no cofre. Pode ir embora. Você vai lá. Não vem falar nada, não. Ai, Deus. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, eu declaro encerrada a sessão e convoco a todos, vereadores e vereadoras, para a próxima reunião, que será realizada no dia 20/8, à quinta-feira, às 18 horas. Agradeço a presença de todos, que Deus nos acompanhe até as nossas casas. Uma boa noite.